Você não perdeu a fé nunca em Deus, em nenhum momento da sua vida, mesmo com os nãos que você recebeu, com tanta coisa ruim que você passou, que você enfrentou? Eu achei que eu tinha perdido a fé no meu luto pela minha segunda filha, tá? Aí foi um momento da minha vida que eu desisti de mim, né? Se você olhar as fotos que eu fazia na época, os vídeos que eu participava, tem uma vez que eu vim pra cá, eu não gosto de ver o vídeo, sabe? Eu vim aqui pra MK, eu vim aqui pro Rio, e o meu aspecto era muito ruim, sabe? Então eu tava fazendo muita força. Você estava empurrando com a barriga? Tava. Então ali foi um momento que eu lutei pela minha fé. Eu lutei pela minha fé. Por quê? Porque eu teve vários e vários dias que eu disse, eu não tenho mais fé. Eu não tenho mais fé. Eu não tenho mais fé, Senhor. E eu falava isso pro meu esposo, sabe? E a minha fé era uma das coisas mais preciosas que eu tinha em toda a minha vida. Desde criança, na minha adolescência, no começo da vida adulta, sabe? A fé era uma coisa muito importante que eu recebi de Deus, sabe? E foi quando o Senhor disse assim, a mesma fé que você tem para receber o meu sim, é a fé que você tem para viver o meu não. Forte isso. Foi muito forte. E eu não recebi isso de bom grado, porque eu era uma filha mal criada. Mas é difícil, né? Não é uma coisa fácil. Eu sempre brinco assim. Hoje mesmo, eu acho que eu falei para a Estela, que está me acompanhando na viagem, e eu falei assim, olha, Deus, não começa que eu vou ficar mimada. Porque eu estava contando para ela que Deus está fazendo muitas coisas esses dias que Ele fazia comigo quando eu era adolescente. Sabe, você desejar uma coisa na sua mente e de repente alguém traz aquilo para você que você não falou. Então eu falei, Senhor, não começa de novo que eu vou ficar mimada. Né? Então eu acho que eu fui uma filha mimada. Né? Não porque Deus fez isso. Né? Eu entendi, eu entendi que eu sou mimada. Né? E aí quando eu me deparei com aquele não, eu fiquei mal criada. Foi o pior não da sua vida? Foi horrível. Eu imagino. Né? Eu nem consigo imaginar. Eu entrevistei você quando você lançou a música em homenagem à sua filha. E eu chorei vendo o clipe, porque não tem como não se emocionar, né? E eu fiquei falei, meu Deus, como é que eu vou falar com a Sara sobre um assunto tão sensível, né? É algo que a gente fica sem saber como lidar. E tempos depois eu pude falar com você novamente, você já estava diferente, né? Então, como é que você fez para superar essa fase que foi tão difícil da sua vida? Primeiro, eu não tomei as providências que todo mundo falava para eu tomar. Tipo, Sara, faz uma terapia, né? Resolve isso. Eu saí empurrando, enfrentando, né? E eu achava que tudo tinha saído do meu controle. Então eu estava tentando segurar o que sobrou. A música O Céu Está Me Sustentando, eu falo assim, quando esse furacão se passar, como será que eu vou reconstruir o que a guerra me tomou? A guerra me tomou não foi só a filha. A guerra me tomou o que eu entendia como controle. Tá? Então tudo estava indo de acordo com o que eu sonhava, com o que eu orava, com o que eu pedia e Deus fazia. Então a guerra veio e bagunçou. Bagunçou tudo. Tirou meu chão. Por quê? Porque foi uma guerra que mexeu, aquele canhão de guerra estava apontado para a minha fé também. Que foi um ponto que você perguntou. Né? Então tudo que eu tinha de mais precioso foi abalado. A minha fé em Deus, a minha confiança, tantas coisas. E aí, como foi que eu fui superando? O meu primeiro ano foi mais um ano de negação. Né? Eu estava tentando viver como se aquilo não tivesse acontecido. Que é uma negação. Ignorando, né? Ignorando. E aí, quando deu um ano que a minha filha, a Aurora, tinha nascido, quando deu um ano, aí sim, a minha ficha começou a cair. Eu não tenho ela. Eu não tenho a minha menina. Eu não tenho uma festa, né? Eu não tenho uma festa de um ano para fazer. E agora?
Então começou a vir a falta. Eu comecei a sentir aí o vazio humano, daquela filha. Eu vivi o pior momento 1 ano depois. Porque tem isso, né, das datas que vem depois. As datas. O Natal, que você imaginava estar com 2 filhas e não estava, o primeiro ano que não estava. Exatamente. Aí eu falo que eu fui no mais profundo do luto. Foi 1 ano depois. E aí foi quando realmente eu tive que fazer as minhas pazes com Deus. Eu entendi assim. Eu tinha que resolver 2 lutos. O luto da menina e o luto da fé. Sabe? Aquela fé que eu entendia que eu estava ali para fazer o que eu queria. E não para me ajudar a suportar o que Deus queria. Né? Você questionava a Deus? Por que eu que sou uma cantora, que oro todos os dias, que tenho intimidade contigo, Senhor, por que isso acontece? Eu questionei mais antes da morte mesmo, porque eu já sabia do diagnóstico dela, tá? Então, eu vivi essa fase mais de raiva, eu senti raiva, eu vivi mais essa fase de raiva ainda grávida, mas eu não processei. Foi um sentimento que eu não processei. E aí, 1 ano depois da morte, voltou, eu tive que enfrentá-los. Falei, e agora? Está chegando um momento que eu não vou conseguir mais ignorar, eu vou ter que resolver isso. Então, eu tinha que resolver eu e Deus. E aí, vamos resolver essa raivinha, vamos resolver esse não, que não foi digerido. E foi nessa pegada, nessa tristeza que eu escrevi a música Deus de Futuro. A música Deus de Futuro era tudo que eu queria ouvir de Deus. Sabe? Eu lembro quando o meu produtor foi na minha casa para a gente gravar a música, a minha voz está muito embargada. Eu parei no meio, eu comecei a chorar. E ele nunca tinha me visto daquele jeito, tão desconstruída. Sabe? Então, assim... Hoje mesmo, às vezes, quando a gente toca no assunto, ele fala, Sara, eu não soube o que fazer, sabe? Eu estava na minha casa, no piano, ali, ele tocando, as primeiras frases, né? Nenhuma palavra que eu falei caiu por terra. Né? E hoje você consegue falar disso, pelo menos bem, né? Sim. Mostra que você superou. Eu encerrei. Você fechou esse ciclo? Eu fechei o ciclo. Tanto é que, se você me perguntasse, o ano passado, se eu queria ficar grávida de novo, eu ia dizer para você, não sei. E hoje? Não sei. Hoje eu quero. Eu resolvi. Porque eu nunca quis resolver aquela perda com outra gravidez. Né? Eu respeito quem faz. Parece né? que tá fazendo uma substituição. Que é o bebê arco-íris, né? As pessoas chamam de bebê arco-íris. Nossa, eu nunca concordei. Eu respeito todas as mulheres que fazem isso, porque cada pessoa tem a sua forma de lidar com a dor, sabe? Mas eu nunca aceitei isso. Eu não vou trazer uma criança com esse peso. Não, isso é uma coisa que eu tenho que resolver, eu e Deus. Isso é o meu opinião, sabe? E eu falo com força. Eu já fiquei mais intensa, né? Então, assim, e aí eu encerrei. Eu encerrei o ciclo e eu sei exatamente o dia que eu encerrei. Porque o Senhor disse para mim assim, a partir de hoje você está pronta. Tá? Está pronta para lutar por qualquer coisa de novo. E foi uma coisa impressionante. Parece que aquela medida que estava faltando, sabe? Para me dar segurança, chegou. E aí eu falei, resolvi. Aquele peso saiu das suas costas. Mas eu tive que sofrer o luto mesmo. Passei por terapia, sabe? Aprendi muito. Fiz carta de despedida para minha filha. Orei muito por isso. Precisei da ajuda de muitas pessoas, orando por mim, me empurrando, me carregando. Então não foi um processo que eu venci sozinha e nem só eu e Deus. Deus levantou muita gente para me ajudar. E pessoas que floresceram nessa fase da minha vida, sabe? Porque eu estava longe da minha família. Eu vivi tudo isso em São Paulo, né? Isolada das pessoas que sempre guerrearam comigo.
todas as minhas mais importantes guerras. Então Deus levantou um novo exército, né? Por isso que eu sempre falo, o lugar onde você está é onde Deus vai levantar todo o suporte que você precisa para viver o que Ele lhe chamou para viver. Deus fez prosperar na terra da sua aflição. Amém.